Fala pessoal, boa tarde pra mim, estou gravando agora no período da tarde. Boa noite para vocês, queridos alunos da Unisul Virtual. Hoje estou com a camiseta do RP em Ação, quando tinha ainda uma outra identidade, quando a marca ainda não tinha avançado, em especial porque foi uma comemoração no dia 21 de março do Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi uma parceria com a Associação Abracadabra aqui de Sorocaba, e a gente fez uma apresentação de teatro onde os atores, todos os atores estão inseridos nesse diagnóstico da Síndrome de Down, e foi algo espetacular, emocionante. E marca muito minha passagem diante da Unisul, porque eu tinha acabado de entrar. Então eu tinha começado no dia 1º de março, e do dia 21 de março do mesmo ano a gente já estava aí despontando nas principais mídias da cidade de Sorocaba e região, com o projeto RP em Ação, que desde lá eu sou o coordenador do projeto. Enfim, vocês sabem o carinho e o quanto eu amo tudo isso. Bom, até me emociona nesse momento aí que a gente vive, né, que não tá fácil. Seguindo o nosso plano de ensino, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre obtendo resultados com assessoria e consultoria em comunicação. Obtendo resultados é um termo que parece ser clichê, né? E tem a questão do gerúndio, mas é uma conceituação que vem da própria Margarida Kunsch. Então, Margarida Kunsch, ela tem um livro que tem um título Obtendo Resultados em Relações Públicas. E aí, seguindo o plano de ensino, porque a aula de hoje a gente faz uma adaptação desse Obtendo Resultados com Relações Públicas, ampliando para o quadro de possibilidades em assessoria e consultoria. Até porque talvez a gente tenha uma maior penetração, uma maior aceitação no mercado, ou até um fácil entendimento se a gente falar que a gente faz consultoria ou assessoria em comunicação. Bom, o que fala esse livro da Margarida Kunsch, né? Ela passa toda uma visão atualizada do ambiente comunicacional, principalmente pensando o que a gente vive hoje, nessa era global, digitalizada, da velocidade, de pensar em relações digitais. Mas ela fala, mas como é que fica o meio ambiente, as questões culturais, né, em tudo isso, né? Então, como é que fica as relações socioculturais nesse meio? E mais uma vez ela justifica a importância do planejamento, mas nesse meio, nesse viés, ela traz algo que depois ela reafirma no seu livro de planejamento estratégico, que é o que a gente vai se aprofundar hoje, que é a questão das redes, que ela pode ser informal ou formal. Bom, Paulo Nassar, que escreve o prefácio desse livro, né? Ele fala que, como permanente defensora das relações públicas, Kunsch convidou meticulosamente os autores para o conjunto das leituras credenciar relações públicas num cenário de mudanças comportamentais da sociedade. Então, o que ela quis dizer isso? Que as relações públicas desenvolvem e possuem habilidade de sobra para atuarem em momentos que exijam uma drástica evolução, uma drástica alteração de uma lógica que a sociedade vem caminhando. Então, ela afirma que para as empresas
sobreviverem, elas vão se inserir nessas tecnologias. E existia na época que ela editou o livro, enfim, e escreveu isso logo após aí a década de 80, uma preocupação muito grande de como as pessoas se comportariam. E existe, né, existe uma evolutiva num comportamento ainda mais individual do que o coletivo. Então, pensar como atingir esse individualismo para trabalhar um aspecto global dentro da empresa também é um desafio das relações públicas. Aí Paulo Nassar ainda vem falando diante de um certo cansaço de técnicas persuasivas da publicidade, né? Então ele chama isso de uma era da emergência, que vai precisar de um profissional com um novo padrão para gerenciar as relações, e que essas relações não podem então somente pensar no consumo. Nossa, mas como que eu vou falar para o empresário, como que eu vou chegar para a alta gestão da minha organização, da qual atuo, e tentar valorizar outros critérios? Você trabalhar uma visão humana hoje dentro de uma organização pode-se também se fazer sadio. Por que pode se fazer sadio e por que é salutar e por que a gente consegue valorizar isso nesse meio? São os desafios da nossa era, são os desafios da nossa profissão, e como bem na entrevista de sexta-feira o professor Tars falou, né? Quando ele estudava, sempre falou assim, relações públicas é a profissão promissora, a profissão do futuro e assim por diante. E aí a gente se depara, né, com um momento que chegou a vez, de fato e de direito, de um profissional que pense de maneira estratégica a comunicação e as relações sociais que a empresa deve manter com esses públicos que a gente aí chama de estratégico, mas você na sua organização pode dar outros nomes, deixar isso um tanto quanto mais leve, para que o empresário ou um investidor ou um acionista entenda que uma organização não vive só do consumo. Lógico que você precisa trazer resultados financeiros, mas existem outros resultados importantes para a vivência sadia de qualquer organização. E aí Paulo Nassar continua falando desse profissional, né? Então, quem seria esse profissional? Seria um agente que não abandonava o atendimento de demandas do mercado. Então, assim, eu estou inserido, eu estou entendendo o que está acontecendo no mercado, mas considerava as aspirações socioculturais entremeadas e não menos preponderantes. Então, eu acho que esse é o grande mote. É aí que a gente precisa saber vender o nosso peixe, que além da atuação mercadológica, a gente vem com esse viés institucional que vai fortalecer a imagem, vai fortalecer a marca. Então isso é extremamente relevante e importante para que a gente possa atuar, seja na assessoria ou seja na consultoria. O cenário da complexidade dos pontos de vista socioambiental e sociocultural configura a exigência do surgimento de alguma ferramenta de criação e de orquestração de esforços administrativos e comunicacional. Paulo Nassar reafirma um viés que a Kunsch dá alguns pontos nessa questão de obtendo resultados com relações públicas, no sentido que são esforços administrativos e comunicacionais para uma otimização de recursos e de percepções para a própria longevidade do negócio. Então, quando o RP entra para trabalhar,
ele não consegue só pensar o momento, pensar só aquele imediatismo, pensar só em ações de curto prazo, pensar numa sobrevivência, pensar que aquela organização tenha um futuro. Isso é extremamente importante. Acho que as startups hoje, e-commerce e outras tantas, precisam desse auxílio nosso, no sentido que eles entendam que não é dar lucro 1, 2, 3 meses, ou fazer girar, ou ter um negócio só porque é meu sonho ter, ou eu tive uma ideia e vou colocar em prática, até porque essa ideia ela vai precisar ser renovada mais para frente, ela vai precisar ser atualizada. Então, o profissional com essa visão ampla do negócio, que não vai ter uma visão micro, de olha, eu só preciso entender o que eu preciso ter para almoçar no próximo mês, né? Como se fosse essa correria que muitas pessoas estão fazendo de ir aos mercados aí e comprarem, estocarem comida. A problemática é muito maior e as relações públicas precisam pensar com esse viés. Hoje o profissional precisa, olha, diante dessa realidade, desse cenário, dessa leitura, com esse diagnóstico, né? O que eu preciso fazer para sobreviver agora e crescer a médio e a longo prazo. Acho que isso é um detalhe muito importante, que tanto as assessorias e consultorias precisam, sempre que terminar de fazer aquele serviço, puxar um gancho para outros trabalhos, como se fosse um processo inacabado ou um processo que não termina. Apesar de você pode ter uma campanha, aí falando da área de comunicação, você pode ter uma campanha que vai ter lá o cronograma de começo, meio e fim, mas o fim dela pode amarrar com um novo início. E precisa ter essa continuidade, essa fluidez, esse fluxo se faz necessário diante dos nossos desafios. Após refletir todas as condições propícias para uma comunicação, né, assessoria e consultoria de resultados, basta postular que a fluidez e a confiança nesse processo se fortalecem mediante a aplicação de metodologias. O que isso significa? Que a gente precisa criar métodos, que a gente precisa criar rotinas de trabalho, no sentido que a gente consiga atingir a efetividade. E aí a gente consegue continuar amarrando com as coisas que a gente falou na aula passada. Então, extremamente importante a questão da metodologia, principalmente no sentido de você mostrar, primeiro para você ter uma receita que você possa caminhar, né? E ter a certeza que esse método, né, ele vai trazer bons frutos, e aí você consiga demonstrar todos os passos desse processo para a alta gestão, do quanto você vem caminhando e se atualizando e assim por diante. Então, a metodologia, você precisa de métodos, corpo de regras ou regramentos, né? Passos comprobatórios. O que isso significa? Que não adianta eu dar passos sem resultados, tiros no escuro, ser um grande arriscador, enfim. Você precisa, quando eu estou falando em metodologia, né, você precisa ter a certeza que aquilo siga uma lógica, né, estabelecida, né, com ponderações, com diligências aí estabelecida. Isso, segundo Margarida Kunsch, trará bons frutos para as relações públicas, que ela vem com um viés tanto administrativo como comunicacional. E a nossa aula de hoje trabalha exatamente essa questão de obter resultados com assessoria e consultoria. Então, para fechar esse primeiro tempo nosso aqui, eu queria que vocês entendessem exatamente isso, que sempre quando chega ao término dessa metodologia, a gente precisa puxar novas ações, porque o nosso trabalho precisa ser contínuo. Lembrando que a organização é um organismo vivo.